pela expressão x menos 1, certo? Então, eu quero saber quando que o x menos 1 ele vai ser maior que zero. Eu também quero saber quando a expressão x menos 1 for igual a zero. Eu também vou querer saber quando a expressão x menos 1 for menor que zero, ou então negativo, né? Então, basicamente, a gente vai ter essas três continhas aqui para fazer, e é muito de boa. Vocês sabem que pelas propriedades que a Cláudia já passou, não tem dessa da gente pegar e levar para o outro lado, menos um com o sinal trocado. Na verdade, é como se a gente estivesse somando aqui mais um desse lado e mais um desse lado também. Então, o que acontece? Esse menos um com mais um ele corta, isso aqui fica zero, e fica só mais um do outro lado. É por isso que dá essa sensação de que passa esse número para o outro lado com o sinal trocado, mas na realidade você só está somando mais um dos dois lados, e aqui está ficando zero. Então, se a gente fazer esse esquema aqui, com todas essas três contas, a gente vai ter que a expressão ela é maior que zero, ou ela é positiva, quando o x for maior que 1. Né? Eu coloquei mais um aqui dos dois lados da equação, mais um com menos um zerou, e então x vai ser maior que 1. Então, essa expressão ela é positiva quando o meu x é maior que 1. Agora, vamos olhar para essa daqui. Vamos fazer aquele mesmo esquema, colocar mais um aqui e mais um aqui. Mais um com menos um fica zero. E aqui fica só 1. Então, essa minha expressão vai ser igual a zero quando o meu x for igual a 1. Correto? E vamos pegar, por fim, essa última expressão daqui. Quando que essa expressão ela é menor que zero, ou seja, ela é negativa. A gente vai novamente somar mais um desse lado aqui, e aqui também mais um. Menos um com mais um fica zero, e fica 1 aqui. Então, essa expressão ela vai ser menor do que zero quando o meu x ele for menor que 1. Ficou um pouco bagunçado, gente. A próxima vez eu vou fazer mais claro para vocês. Mas, basicamente, isso aqui é quando a expressão é positiva, quando a expressão é negativa e quando a expressão é igual a zero. E a partir disso aqui, a gente pode traçar uma linha só para representar de uma forma gráfica como que essa expressão está se comportando. A gente vai fazer o seguinte, então. Vamos fazer uma linha aqui desse lado. E aqui vai ser a linha da expressão x menos 1. Certo? E olha que coisa interessante. Quando o meu x ele é menor que 1, ele é negativo. Quando o meu x chega no 1, ele é igual a zero. E quando... Espera lá, gente. Minha mãe aqui me ligou agora, desculpa. Mas, enfim. Quando o meu x é menor que 1, a minha expressão é negativa. Quando o meu x é igual a 1, ela é igual a zero. E quando o x é qualquer valor acima de 1, ele é positivo. Então, a gente pode olhar para esse ponto. Gente, desculpa. Rapidinho. Já volto. Senão vai ficar ligando toda hora. Ô, pai, você pode enviar uma mensagem para a mãe? Beleza, gente. Então, para números menores que 1, a gente vai ter que a expressão ela é negativa. Para um número igual a 1, ela vale zero. Isso aqui é igual a zero. E quando o meu x ele é maior que 1, a expressão toda vira positiva. E basicamente isso aqui que eu estudo. Qual valor que eu vou ter que colocar em x para ele ser negativo? Tem que ser um número menor que 1. E para ele ser igual a zero, tem que ser 1. E para ele ser um número que é positivo, tem que ser maior que 1.
Basicamente, isso aqui que a gente fez foi um estudo de sinal da expressão x menos 1. Agora vamos fazer da expressão de baixo, que é a expressão x menos 2. E não vai ser um esquema muito diferente, não. Vamos lá. X menos 2, quando que essa expressão vai ser maior que zero? Ou quando ela é positiva. Vamos adicionar mais 2 desse lado e mais 2 desse daqui. Mais 2 com menos 2 fica 0. E aí fica só 2 aqui. Então, x maior que 2. Então, essa expressão x menos 2, ela é maior que 0 quando meu x é maior que 2. Agora que a gente já viu os números positivos, vamos ver igual a 0. Quando que a expressão x menos 2 é igual a 0. E aí vamos somar mais 2 aqui, mais 2 aqui. Mais 2 com menos 2 vai dar 0, e vai ficar só 2. Então isso aqui vai resultar em x igual a 2. Ou seja, essa expressão aqui ela é igual a 0 quando meu x é igual a 2. E por fim, vamos colocar a expressão x menos 2 menor do que 0. Novamente, vamos somar mais 2. Isso aqui é um 2, tá, gente? Isso aqui é um 2. Mas enfim. E aí a gente vai ter mais 2 com menos 2 zerou. Sobrou só mais 2 que caiu aqui. Ficou x menor do que 2. Então aqui a expressão ela vai ser menor que 0, ou seja, negativo, quando o meu x ele for menor do que 2. E agora que a gente todas essas informações, a gente vai novamente colocar na reta aqui. Então vamos criar uma retinha com a expressão x menos 2. E aí nela a gente vai ver aonde que está negativo, igual a 0 e positivo. A mesma coisa que a gente fez no outro. E olha que comportamento interessante. Quando o meu x ele é menor que 2, ele resulta em números negativos. Quando o meu x é igual a 2, ele dá 0. E quando o meu x é maior que 2, ele dá números que são positivos. Então dá para se dizer, dá para a gente colocar esse 2 aqui como o ponto onde o sinal começa a mudar. Então, quando eu tenho números menores do que 2, levando em conta que essas retas aqui, elas só vêm assim, né? Aqui são números menores e vai indo para os maiores. Então, quando menores que 2, eu vou ter uma expressão negativa. Quando eu tenho um número igual a 2, resulta em uma expressão que é igual a 0. E quando eu tenho números maiores do que 2, resulta numa expressão que é positiva. 20 minutes later. Agora melhorou. Agora melhorou? Beleza, então. Gente, mas deu para entender ao menos um pouco da parte do estudo de sinal aqui? Até ao menos aonde eu cheguei aqui? Ou não? Até essa parte eu Sim, essa consegui parte entender, deu. sim. Deu? Ah, então beleza. Tá bom. Caso vocês tenham dúvidas, vocês me mandam no WhatsApp ou então via e-mail também que eu respondo, tá? Não tem problema. Mas enfim, vamos lá. Agora que a gente chegou nessa última parte aqui, já está bem claro para a gente quando que a expressão é positiva e quando ela é negativa, quando ela não existe e quando ela é igual a 1. Né? Então, se a gente querer ver onde que é positivo, essa expressão aqui, x menos 1 dividido por x menos 2, é quando ela é menor que 1 ou quando ela é maior que 2. Ou quando a expressão ela é negativa, é quando ela está entre 1 e 2. Ou quando eu quero saber também quando ela é igual a 0, é quando ela está no 1. Então, vamos supor um exemplo. Que a questão esteja querendo saber quanto que essa expressão daqui ela seria maior ou igual a 0. Certo? Maior que 0 a gente já tem aqui.
só que ela está também querendo saber quando ela é igual a zero, certo? Então vamos lá. Olhando para cá, a gente sabe que ela é maior que zero quando ela é menor que 1 e maior que 2. Então vamos já começar a escrever a nossa resposta. E como que vocês vão escrever? Tem duas maneiras de vocês escreverem, que é assim. A primeira é, a gente escreve um S de solução, abre chaves, x pertencente aos números reais, que são todos os números existentes no intervalo que a gente está pegando. Né? Então, x pertencente aos reais, essa barrinha aqui significa tal que, de forma que o meu x ele é menor que 1 e o meu x ele é maior que 2. X maior do que 2. Certo? Só que ele está querendo saber também como que a expressão é igual a zero. Ou seja, e aqui na conta, a gente viu que ela dá zero quando ela é igual a 1. E não existe a expressão quando ela é igual a 2. Não existe. Ou seja, a gente vai escrever aqui um símbolozinho também de menor ou igual, porque ele também pode assumir o valor de 1. Se ele assumir 1 aqui dá zero, ele está dentro disso aqui. Agora, se eu colocar aqui o número 2, vai dar um denominador que é negativo, então já era. Minha conta já foi para o ralo. Não existe número dividido por zero. Essa aqui é uma forma de vocês escreverem. Ou então, outra forma de vocês escreverem é via intervalos. E como que vocês vão escrever? A denotação de intervalo, deixa eu fazer uma linhazinha aqui. Aqui vai ser a denotação de intervalo. Mas como que é o esquema? Basicamente são chavinhas, assim. Elas podem ser para dentro. Isso aqui é para dentro. Ou então elas podem ser para fora. Ou então elas podem ser assim. E esses dois aqui, eles são iguais. E o que quer dizer isso? Vamos supor que eu tenho aqui um 3 e um 2 aberto para fora. Isso aqui, essa expressão aqui, quer dizer que eu tenho um intervalo. Desculpa, 3 e 2 não. Nem dá para fazer isso. Entre 2 e 3. Pronto. De 2 até 3. Isso quer dizer que eu tenho um intervalo entre 2 e 3. E o 2 está incluso, ou seja, dentro dos números que eu estou querendo colocar aqui, o 2 faz parte, é do intervalo do 2 até o 3, só que eu não conto o 3. O 3 está fora da minha contagem. Ou seja, uma outra forma da gente escrever isso daqui seria como um intervalo. No caso, aqui, ele está indo do menos infinito, né? Se eu sei que os números menores que 1 são números positivos, ele está indo do 1 até o menos infinito, que é o infinito, só que para cá, um infinito negativo. Quando a gente vai escrever o infinito no intervalo, ele é sempre um intervalo em aberto do ladinho do infinito. Então, como que a gente vai colocar? Aberto, menos infinito. Nossa, que parece um 8, pera lá. Aberto, menos infinito, vírgula. E ele está indo até o 1. Então, eu vou colocar o 1 aqui. E como o 1 está dentro, o 1 faz parte, eu coloco ele como chavinha para dentro. Certo? Chavinha para fora é que ele não faz parte. Exceto na regra de ser mais ou menos infinito, vocês vão colocar a chavinha para fora. Só que em outros casos, quando o número que você tiver aqui trabalhando ele não for incluso aqui dentro, aí você coloca a chavinha para fora. Por exemplo, a nossa resposta é esse intervalo mais esse intervalo, porque ele quer os números que são positivos. Então, vamos colocar aqui mais um intervalo. Vamos colocar um intervalo entre 2 e todos os números maiores que 2, ou seja, mais infinito. Então, vamos colocar o 2 e o mais infinito. O mais infinito ele é sempre fora. E o 2? O 2, ele não faz parte. Ele não faz parte de colocar aqui. Ou seja,
ele fica também para fora. Então, outra forma, tipo, tem essa forma aqui de vocês se escreverem, ou tem essa outra forma daqui de vocês escreverem. Dependendo da questão, ela às vezes pede via intervalo, via conjunto, e aí você vê a forma como que vocês escrevem essas, a resposta de vocês. Mas de forma bem simples é isso. Vocês pegam, faz cada expressão separada, estuda cada expressão separadamente, junta tudo pela regra que está aqui. Se fosse uma multiplicação, ia ser um outro esquema aqui. Mas como é divisão, estamos trabalhando de uma forma específica, e aí pode dois, e a partir disso eu pego as partes que me interessam, quando ela é positiva, quando ela é negativa, quando ela é igual a zero, quando ela é positiva, e aí eu passo isso e compacto toda essa informação que eu peguei em um conjunto, em um espaço de números que eu posso colocar dessa forma daqui ou dessa daqui. É basicamente isso daí que vocês vão ver nas equações, quando vocês querem saber quando é menor que zero, maior que zero, e outras coisas aí. Beleza, gente? Bom, se vocês ainda tiverem dúvidas sobre esse ponto aqui, vocês também me chamam pelo WhatsApp, não tem problema. Respondo lá sim. E só uma coisinha. Como vocês estão trabalhando com intervalos, nesse caso daqui, a resposta de vocês, no nosso caso, como deu em 2 intervalos, ela deve ser assim. Menos infinito até o 1, que está incluso, união com 2 até o mais infinito também fora. Certo, gente? Essa aqui é a nossa resposta em intervalo, essa aqui é a nossa resposta via expressão mesmo. Bom, gente, rapidinho. Me enviaram aqui uma dúvida da questão 6, a letra A, que é para a gente simplificar a expressão x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Bom, gente, eu não vou me adentrar nisso aqui, é algo mais rápido, só para explicar mesmo como que faz. Vocês já viram como que é o... Ah, tá, é para simplificar, né? Bom, vocês precisam ver, e muito nas questões de vocês que vocês vão ter que ver, tipo, observar como que a função está se comportando para você tomar alguma decisão em cima dela, para você saber o que fazer com ela. E nesse caso aqui, né, de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, a gente tem aqui, na verdade, um produto notável. O que é um produto notável? Uma multiplicação que meio que a gente já sabe de cor com o tempo. Com o tempo vocês vão pegar isso, vocês vão usar bastante produto notável, tenho de cor isso. Mas existe um produto notável que um número ao quadrado menos um outro número ao quadrado, sendo A e B qualquer número, tá? Qualquer coisa. É a mesma coisa que o primeiro número menos o segundo número, que multiplica o primeiro número mais o segundo número. Certo? E aqui, a gente tem justamente isso. X ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que se a gente fosse aplicar essa mesma estrutura. Seria um x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que dá 1 também, né? 1 ao quadrado é 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que x menos 1 dividido por x mais 1. Certo? Então, como que a gente iria fazer? A gente iria tirar esse x ao quadrado menos 1 e substituir por uma expressão que é igual a ele, que é x menos 1 dividido, x menos 1 vezes x mais 1. E na hora que a gente colocar aqui, é como se a gente estivesse fazendo isso aqui. A gente substitui isso por x menos 1, que multiplica x mais 1. E aí, como a gente tem aqui a mesma expressão, certo? A gente pode cortar. E
aí a resposta fica só x mais 1. Entenderam? Então é bem simplesinho essa questão. Vocês vão usar muito produto notável. Bom, gente, me deram aqui uma outra conta aqui, gente. É para a gente simplificar a expressão x ao cubo menos 8 dividido por x ao quadrado menos 4. Essas questões aqui de simplificação, na maioria massiva das vezes, é só produto notável. Isso aqui é um produto notável, que é a ao cubo menos b ao cubo. Isso aqui dá uma conta grande, não me lembro bem qual que é, mas dá. E isso aqui também é um produto notável, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. No canalzinho que eu criei, tem um vídeo explicando sobre os produtos notáveis. E é basicamente vocês pegarem a fórmula e vocês encaixarem esses números nessa estrutura e aí vocês trocam eles lá, pelos equivalentes. Por exemplo, aqui é o quadrado menos b ao quadrado. E aí isso aqui é a expressão a menos b, que multiplica a mais b. Então, se aqui é x ao quadrado menos o b, ao quadrado dá 4, ele é 2. 2 ao quadrado é igual a x menos a, x menos 2, que multiplica x mais 2. E a gente faz o mesmo esquema aqui, a mesma coisa. E no final das contas, vocês vão ver que tem coisa para cortar, coisa igual em cima e embaixo. Cortou, e aí ficou. Isso aqui é mais um tipo de produto notável, é o cúbico, e vocês precisam ter também na mente de vocês, para fazer essas simplificações. Tá. É a 24, letra C, né? Log de x, g de x é igual a x ao cubo. C. Tá. Vamos lá, essa questão parece um pouco complexa. F de x é igual a log de x. Log de x. E g de x é igual a x ao cubo. G de x é igual a x ao cubo. Certo. Então ele está querendo saber, letra C. G dentro de A, não, F de A dentro de A, tal que é maior que zero. Então, G de F de A, tal que A é maior que zero. Certo? Isso aqui, gente, é uma função composta. Né? É uma função composta. E é um esquema muito simples de vocês fazerem função composta, é só colocar uma função dentro da outra, entre as palavras, né? Então, vamos lá. A gente tem a f de A, ou seja, no lugar de x aqui, ela só está trocando pela letra A. Então, isso aqui, na verdade, é log de A. Então, na verdade, a gente está querendo ver a função g está entrando dentro dela, ou seja, o valor do x que está entrando dentro dela vai ser log, que no caso aqui é de A, tal, que é maior que zero. Então, no lugar do x, que é o que está entrando na função, e esse número que está entrando ele vai ser elevado ao cubo, nesse caso aqui, como é o log de A que está entrando aqui, é o log de A que vai ser elevado ao cubo. Ou seja, é a mesma coisa que log de A. Log de A na base de alguma coisa? Não, log de x. Tá. Log de A, isso tudo aqui, ao cubo. Tal, que é maior que zero. Então, essa aqui é a expressão que vocês vão montar. Cortei 3 aqui. Mas essa aqui é a expressão que vocês vão montar. É basicamente uma função composta. Quando a gente tem uma função composta, a gente coloca uma função dentro da outra. Certo? Então, aqui, basicamente, a gente pegou essa f de x, e o x o A está no lugar de x, então ficou log de A.
E aí esse log de A a gente colocou dentro do lugar de x, como se estivesse entrando aqui. E no final esse número ele é elevado ao cubo. Então fica log de A elevado ao cubo com A maior que zero. Deu para entender? Vocês também me enviem o feedback, se está dando para entender. Deu certo? Pegaram, não pegaram? Enquanto isso eu vou fazendo aqui uma outra. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Melhor, né? Pronto. Acho que melhorou. Enquanto isso eu vou fazendo uma outra que me enviaram aqui. X menos 2. Tá. Vamos lá então. Ó, gente, se vocês não entenderam, vocês me dão um toque, tá? Eu só preciso do feedback de vocês, senão eu explico de novo. E não tem problema. Vamos lá. Limite. Agora, é uma questão de limite. De x, raiz de x, menos raiz de 2, dividido por 3x menos 4. Um x tendendo a 2. Certo? Então, em outras palavras, eu estou querendo saber o que para qual valor que isso aqui está tendendo quando eu tenho x tendendo a 2. E aqui eu já vou dar uma dica assim, que vai auxiliar muito vocês. Caso os números que vocês coloquem aqui dentro não deem 0 e 0, ou então 1 dividido por 0, alguma coisa assim, vocês podem só jogar esse valor de 2 no x direto. Então, nesse caso aqui, o limite dessa expressão seria a mesma coisa que 2 raiz de 2 menos raiz de 2 dividido por 3, que multiplica 2 menos 4. 2 menos raiz de 2 vai dar raiz de 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 4, 2. A resposta é raiz de 2 dividido por 2. Quando você tem expressões que você jogou o número e não deu zero, aqui embaixo, principalmente, vocês podem se sentir livres. Em alguns casos só que vocês precisam tomar cuidado, vocês precisam ver se isso aqui é realmente, se é possível vocês fazerem isso. Saiba que sempre que vocês verem uma função que é polinomial, vocês podem jogar direto, desde que aqui embaixo não dê zero, que a resposta de vocês vai estar certinha. Beleza. Gente, a letra F da questão 6, tem um vídeo no YouTube respondendo ela certinho como fazer essa simplificação. Vocês entram no YouTube, no canal que eu coloquei aqui, tá na lista Resolution, e aí vocês veem lá que está explicando certinho todos os passos para a gente resolver essa questão daí. Certo? Que é a F, 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre 9, tudo isso dividido por x menos 3. Beleza. Tá bom, gente. Beleza. Me enviaram aqui a questão 12. Se eu não me engano, da lista de limite também. F de x é igual a x ao quadrado menos 1 sobre o módulo de x menos 1. Eita. O módulo de x menos 1. Certo? Então, é para a gente esboçar o gráfico de f de x. Beleza, então, vamos lá. Antes de tudo, vamos ver como que está a cara disso aqui, como que a gente pode trabalhar com isso. Certo? O meu x ele pode valer aqui qualquer número, né? Pelo que a gente está vendo. Só não pode ser 1, porque se der 1, aqui zerou. E não posso dividir nenhuma expressão por zero. Então, nesse caso aqui, eu não posso colocar 1. Mas todas as outras expressões podem ser. E uma coisa interessante aqui é
se vocês pararem para ver, essa parte daqui tem uma estrutura de produto notável. X ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1, é igual a x menos 1 vezes, x mais 1. Então, uma outra forma da gente escrever a f de x vai ser x menos 1 que multiplica x mais 1, dividido pelo módulo de x menos 1. Certo? E uma coisa interessante que a gente pode ver aqui é o seguinte. Essas duas expressões aqui, por mais que uma esteja em módulo e outra não, vocês vão ver que elas vão dar meio que a mesma coisa, né? Tipo assim, se eu colocar aqui, sei lá, claro, tirando de lado o x mais 1, né? Só estou vendo esse x menos 1 e esse x menos 1 dentro do módulo. Se eu colocar aqui o número 3, sei lá, 3 menos 1, 2, 2. Então, isso aqui vão ser os mesmos números. Em outras palavras, dá para a gente tratar ele como se fosse assim, ó. X menos 1. É só uma outra forma da gente escrever a expressão aqui de cima. X menos 1 vezes x mais 1. Certo? Isso aqui vai dar sempre um número que é positivo. Sempre. Não, desculpa. Isso aqui vai dar sempre o número 1. Porque é uma expressão dividida por ela mesma. Então, tem que dar 1. A diferença é que tem um menos aqui. Certo? Desculpa, um módulo. Tem um módulo aqui. E esse módulo vai fazer toda a nossa diferença na hora que for fazer as contas. Mas, na realidade, isso aqui vai dar sempre 1 ou menos 1. 1 ou menos 1, 1 ou menos 1. Por quê? No sinal aqui de baixo, como está em módulo, vai ser sempre um número que é positivo. Agora, aqui em cima, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, isso aqui vai dar ou 1 dividido por mais 1 dividido... mais dividido por mais, que resulta em mais 1, ou menos dividido por mais, que vai resultar em menos 1. Mas isso aqui está preso entre 1 e menos 1, não sai disso. E o que a gente está vendo de fato é a expressão x mais 1. Ela que está livre e solta para correr como ela quiser. Agora, esse aqui sempre vai dar 1 ou menos 1. Enquanto na x mais 1, quando eu aumentar os valores, aí ela aumenta. Quando eu diminuir os valores, ela diminui. Mas aqui vai dar a mesma coisa. Não importa o número que eu colocar no x aqui, ou mais 1 ou menos 1. E a partir disso a gente pode começar a ver como que está o comportamento dela. Vamos fazer um pequeno estudo de sinal da expressão x menos 1. Né? X menos 1 é maior que 0, vamos supor. Então, x vai ser maior que 1. Né? Colocamos mais um aqui. Tá. Se eu for fazer as outras coisas, quando x menos 1 é igual a 0, x menos 1 é menor que 0, a gente vai ver que no ponto 1, muda o meu sinal. Aqui é positivo, aqui é igual a 0 e aqui é negativo, certo? Como não posso colocar 1, porque senão aqui embaixo vai dar 0, eu não posso dividir por 0, vamos deixar de lado isso aqui e vamos se preocupar só com menos e mais. Olha que interessante. Quando o valor que eu colocar aqui dentro for maior que 1, essa expressão vai dar números que são positivos. E se eu estou dividindo um número positivo por um número que é positivo, vai dar 1. Então vai ser x mais 1, normal mesmo, entendeu? Então vamos escrever isso aqui de uma outra forma. Se o meu x for maior do que 1, a minha f de x é igual a x mais 1. Porque isso aqui vai dar 1 vezes isso aqui vai dar x mais 1. Mas, se eu tiver números negativos, se o x que eu estiver colocando for menor do que 1, o que acontece? Essa expressão de cima vai dar um número que é negativo. Isso aqui vai resultar em negativo.
Só que aqui embaixo, como está em módulo, vai forçar um número sempre a ser positivo. Então, pegando um número negativo, dividindo por um número que é positivo. E como eles são o mesmo número, vai dar em 1. Só que vai dar menos 1. Então, eu vou estar multiplicando isso aqui de dentro por menos 1. Vamos escrever a mesma coisa, só que em outras palavras, né? Se o meu x ele for menor do que 1, eu estou, na verdade, vendo f de x com menos 1 multiplicando x mais 1. Ou então, a minha f de x ela é igual a menos x menos 1. Então, aqui a gente pegou duas informações importantes. Você está vendo que, na verdade, você não está trabalhando com uma função. Por mais que seja só uma função que você está trabalhando, mas você está vendo dois casos diferentes. Então, na hora de você fazer o gráfico, você vai fazer um comportamento para quando ele for maior que 1, ele vai ter um comportamento de x mais 1. E para quando ele for menor que 1, você vai ter um outro comportamento, que é menos x menos 1. Entendeu? Então vamos lá, como que ficaria um gráfico? Eu não vou fazer ele inteiro, só que vamos lá. O 1 é o meu ponto onde as coisas estão começando a mudar. Vamos começar no 1, certo? O meu, eu não posso colocar 1. Não posso colocar o meu 1. Mas os números próximos e todos os outros eu posso ficar à vontade. Certo? Então, quando o meu x ele for maior que 1, a expressão que eu estou vendo é x mais 1. Então, ela está sempre subindo. Certo? Ela está sempre subindo. Por quê? Eu estou aqui. Qual que é o próximo número? 2. 2 mais 1, 3. Então, se aqui é 2, aqui meio que é 3. Então, ele está indo para cima. Isso aqui está sendo crescente. Ó. E aqui é x e aqui é y. Certo? Agora vamos ver esse caso aqui. Vamos supor que o meu x é menor que 1, 0. Certo? Se ele for 0, eu estou vendo a expressão menos 0 menos 1 vai dar menos 1. Então, deixa eu colocar aqui. Espera lá, gente, espera lá. Preciso meio que pensar agora. É. Então, x no meio. Menos. Nossa, que rolê. Que rolê, hein? 0,9. Tá. Então, vamos lá. É mais ou menos assim que é para fazer a função. Ela é meio feia, tá? Mas é o seguinte, vamos agora pegar números que são menores que 1 e vamos tentar ver como que é o esquema do quadro. Em vez de ser 1, vamos pegar 0,99. 0,99 dá para a gente colocar aqui, né? Então, se o meu x vale 0,99, que é tipo aqui, ó, bem no cantinho aqui, é menos 0,99 menos 1. Então, isso aqui está pertinho de 2. Então, deixa eu colocar aqui, de menos 2. Um menos 2 aqui, e é como se eu tivesse vindo, esse aqui é a retinha do meu 1, eu estou vindo para cá, ó. Quando o meu x ele for 0, vai dar menos 1. E aqui é menos 1. Quando o meu x ele for menos 1, né? Vai dar menos 1 mais 1. Mais 1 menos 1 deu 0. Então ele está aqui no eixo x, no eixo x, né? Ele está com o valor do y 0, que é a resposta disso aqui. A resposta disso é o eixo y, deu 0. E aí, conforme eu vou diminuindo mais valores dele, ele vai subindo mais. E esse que é o comportamento daqui. Certo? E agora que a gente tem o gráfico, fica muito mais fácil da gente ver o limite, né? Que é a pergunta B e C. Vamos lá. Ele quer saber se o limite de 1 para números positivos
existe. Tipo, indo de números maiores de 1 até 1. Então, a gente vê aqui que ele está indo de números maiores, ó. Quanto mais vou indo de números maiores na direção de 1, resulta em 1 o meu limite. Não, desculpa, ele resulta em 0, né? Que eu estou vendo aqui o eixo y. Calma lá, gente, espera lá, deixa eu falar de uma forma melhor. Ele está querendo saber qual que é o limite de x tendendo a 1 por números maiores que 1 da nossa querida f de x. Ou seja, desse gráfico aqui. Então, vamos lá. Eu estou me aproximando de 1 por números que são positivos. Então, vindo de cá para cá. Quando eu mais chego perto, você vê que está indo mais para o valor zero do eixo y. Indo mais para zero. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que zero. Quando eu mais me aproximo de 1, mais o meu y ele está se aproximando de zero. De zero. Aqui é o zero, né? Que seria, no caso, a altura. Enfim, ele está indo para zero. E agora, e se a gente fazer o contrário? Eu quero saber agora o limite da minha função quando o meu x ele tende a 1, mas por números que são menores que zero. Então, como que faz por números menores que zero? Desculpa, menores que 1. Então, vamos ir em direção a 1 por números que são menores. Então, estamos indo daqui para cá, certo? E olha só, quando eu mais estou me aproximando de 1, ele está indo para menos 2. Então, isso aqui é igual a menos 2. Tá, os limites laterais, eles sim existem. Só que e o limite de 1? O limite da função tendendo a 1 existe? Pela regrinha, se os limites laterais são diferentes, o limite da função não existe. Ou seja, aqui eu tenho o limite de 1 para números maiores de 1 indo para 0 e de menos 1 indo para menos 2, que são valores diferentes, eu posso dizer que o limite de x tendendo a 1 para a função f de x, ela não existe. Não existe esse limite. Certo, gente? Beleza. Deu para entender aqui? Tudo certinho? Essa aqui foi uma boa questão. A gente trabalhou com produto notável, trabalhamos com lógica de módulo, trabalhamos com limite, com gráfico também. Mas é isso aí, gente. Não é difícil. Tem só algumas coisinhas que a gente vai precisar pegar aqui e ali. Algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente vai adquirindo no meio do caminho. E o produto notável é uma delas, por isso é realmente bom vocês começarem a ver produto notável em tudo quanto é coisa. Vai dar para cortar, simplificar, é muito importante isso daí. Certo? E vamos lá. Fizeram uma outra pergunta aqui, né? Limite de x ao quadrado menos x mais 6. Limite de x ao quadrado menos x mais 6 dividido por x menos 2. Dividido por x menos 2. Com x tendendo a 2. Certo, essa aqui é uma expressão muito legal. Dá pra gente trabalhar legal com ela. Vamos lá, então. Vocês precisam saber, ter conhecimento sobre o que é uma divisão polinomial. É uma divisão de polinômios. Para vocês saberem, tipo assim, isso daqui vai ser muito útil, tá? Para vocês, para quando vocês forem fazer algumas contas. E essa aqui é uma dessas contas que vocês vão precisar da divisão polinomial. Então, vamos lá. Quero só, antes de tudo, dar meio que um macete para vocês fazerem os limites. Assim, o maior problema dos limites é que ele pode estar aqui indo para 2, indo para um número legalzinho. Só que você vê que na conta, quando você coloca o dígito
número que está aqui, ele dá um problema. E aqui, se a gente colocar 2, vai dar 2 menos 2 que deu 0. Se foi, não temos a resposta. Mas a gente pode ver que não é em si toda a conta que está o problema, mas está só na expressão x menos 2. Só essa expressão aqui chatinha que está sendo o nosso problema. Isso aqui que está enchendo o nosso saco. Então, o nosso objetivo é tirar essa expressão x menos 2 que está enchendo o saco, e aí, quando ficar uma expressão mais simples, a gente resolve mais tranquilamente. Ou seja, essa expressão aqui é o nosso problema. Certo? Então, o que a gente vai fazer com o problema? A gente vai sumir com esse problema. Tem uma função aqui de segundo grau, e a gente vai querer fazer alguma coisa para que aqui apareça um x menos 2 e a gente corte esse problema daqui. E aí a gente vai usar a divisão polinomial. Então vamos lá. Vamos supor, gente, agora só um resgate bem simples. Vamos lá, 30 dividido por 2, certo? A gente sabe que é 15, né? É uma conta bem simplesinha, muito facinha. E olha que interessante, quero que vocês vejam isso. 30 dividido por 2 deu 15, certo? Mas, quando eu pego esse número de baixo, multiplico pelo número de cima, eu resulto em 30, certo? 15 vezes 2, ele vai dar 30. E como que vocês vão fazer com a divisão polinomial? É o seguinte, temos essa expressão aqui, x ao quadrado menos x mais 6. E aí, a gente vai dividir ela por que número? X menos 2. Mas por que vamos dividir por x menos 2? Porque aqui, quando a gente resolver, a gente vai obter um resultado que, se a gente multiplicar isso por isso aqui, resulta nessa expressão. Ou seja, eu posso substituir essa expressão por essa multiplicação. Se na multiplicação eu tenho x menos 2, eu só corto. E aí eu já fico livre do meu problema. Entendeu? E aí eu posso tranquilamente e feliz resolver o meu limite. Então vamos lá, o problema é x menos 2. Então vamos forçar a expressão de cima a ser dividido por x menos 2. Por quê? Porque assim a gente vai achar que algum valor que, multiplicado por x menos 2, resulta em x ao quadrado menos x mais 6. Aí a gente substitui e corta. Então vamos lá, como vocês vão fazer agora essa divisão polinomial? Não é difícil, é tranquilo. Vamos começar primeiro olhando para cá, certo? Quando vocês estão fazendo uma divisão polinomial, vocês têm que focar assim, eu quero sumir com esse primeiro número, e o resto seja resto, certo? Nosso objetivo é sumir só com o primeiro número e ir de pouquinho em pouquinho. Então vamos lá. Eu tenho um x menos 2. Qual o número que eu vou colocar aqui que, multiplicado a x menos 2, resulte em alguma coisa que eu possa, e ele passa aqui. Que número que eu multiplico aqui, quando eu subtraio desse número aqui dá 0, certo? Eu vou aqui começar e espero que eles peguem ali que amanhã a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui x. E por que eu vou colocar x? Porque x vezes x vai dar x ao quadrado. E quando eu passo aqui, ele passa com menos, né? Lembra? Daqui, ó, vamos lá. 30 dividido por 2, 15. Vamos começar desde o básico, sei lá, né? Aqui. 3, 1. 1 vezes 2 vai dar 2. Eu passo aqui como menos 2. E sobra 1. Abaixo 10. Qual o número que multiplicado por 2 dá 10? 5. 5 vezes 2, 10. Então ele passa aqui como menos 10. E aí fica 0. É a mesma coisa aqui. O meu x ele vai multiplicar aqui e vai passar com o valor oposto. Então, x vezes x vai dar menos x ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui menos x ao quadrado. Só que aí, a gente não está multiplicando só o x. Estamos multiplicando o x menos 2. Então, x vezes menos 2, menos 2x. Passa com o sinal invertido, mais 2x.
E isso aqui ficou zero. Certo? Abaixou o 6 aqui. Certo? 2x mais 6. É isso mesmo? Não, gente. Perdão. Desculpa. Chegamos aqui, né? 2x. Agora a gente faz a conta. X menos x ao quadrado, zero. Menos x mais x, x. Opa. X mais 6. Rapidinho, gente. Preciso agora me lembrar como que faz isso aqui. 3 e 2. Gente. Uma outra coisa aqui agora que me veio à cabeça. Ó, foi um erro meu, então que vocês aprendam com o meu erro, certo? Qual o número que eu vou colocar aqui para que x menos 2 vire x mais 6? Não tem, certo? Não tem. Esse foi um erro meu que eu cometi. Algumas vezes pode acontecer isso aqui, né? A gente tentou fazer aqui com a expressão x menos 2 daqui de baixo para cortar, só que está na divisão polinomial, a gente viu que vai sobrar resto. Se a gente for, sei lá, colocar mais um, vai dar x, passa com o sinal invertido, né? Então vai dar menos x, menos 2 fica mais 2. E aí vai sobrar 8, e não pode dar resto, né? Então vamos lá, eu cometi... 2 hours later. Tá certo, será que eu errei? Será que eu errei? Essa parte tá errada. Posso ter errado, gente. Calma lá, rapidão. X menos x ao quadrado, mais 2x, resulta aqui. X, por que abaixou o 6, velho? Zero x mais 6. 0x mais 6. Three 28 a.m. E se fosse x mais 2? X mais 2 teria aqui. Calma lá, gente, rapidinho. One eternity later. Desculpa mesmo qualquer coisa. Tive algumas coisas para fazer hoje, também algumas resenhas e o horário ficou corrido e não deu para ver muito bem sobre as questões de configurações daqui. Mas, como eu falei para vocês, dúvidas vocês podem me enviando. Na medida do possível, eu vou tentar fazer vídeos que nem essa aqui que eu acabei travando. Eu vou tentar fazer explicando o vídeo certinho, como ver isso aqui, como achar as coisinhas certinho. E aí vocês se situam bem e fiquem tranquilos, tá bom? Vocês podem ficar bem tranquilos, porque... Menos x é... Tá bom, gente? Segundo x é positivo. Esse aqui? Esse aqui é mais? Ah, não, gente. Ah, agora eu fiquei triste. Ah, não, gente, agora... Ó, rapidinho, vou mostrar isso pra você. Se já... x ao quadrado mais x mais 6 dividido por x menos 2. Agora vai dar certo. Agora vai dar menos uma. Imagina, Patrick, fica tranquilo, as coisas acontecem. Faz parte. Agora vai dar certo, gente. Agora vai dar certo. Vamos lá. X vezes x ao quadrado. Então passa aqui como menos x ao quadrado. X vezes menos 2 vai dar menos 2x. Passa como mais 2x. X ao quadrado com menos x ao quadrado vai zerar. 2x com mais x, 3x.
abaixo 6. Vamos lá. Que número que eu tenho que colocar aqui para que x dê 3x? Tem que colocar o 3, né? Então, vamos colocar aqui. Mais 3. Certo? 3 vezes x, 3x. Passa como menos. Menos 3x. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Passa como mais... Isso mesmo? Pera lá, gente, rapidão. 3 vezes menos 6. Passa como mais 6. Gente, só uma dúvida. Esse 6 aqui, ele é positivo ou negativo? Vocês podem ver para mim? Esse 6 aqui? Esse sinal do 6. Então. Agora sim. Agora vai. Menos, menos. Beleza. Então, isso aqui é menos. Certo? Então, 3 vezes menos 2, menos 6. Passa como mais... Opa, isso aqui é 3x, né? 3x mais 6. E aí, agora a gente pode substituir. Então, esse limite aqui é a mesma coisa que eu dizer limite de x tendendo a 2 de x menos 2 que multiplica x mais 3 sobre x menos 2. E aí, eu posso cortar o x menos 2 com x menos 2, fica só limite de x tendendo a 2 de x mais 3. Então, como é uma função polinomial, jogo direto, a resposta dessa questão é 5. Na luta, hein? Na luta, mas deu certo, gente. Entendeu? Certo. Agora eu vou fazer uma outra questão que me pediram aqui. Limite de x tendendo a raiz de 2 da expressão e na x mais 4. Ok. Expressão e na x Briótico Fini. Nossa, Patrick, eu não me lembro agora de cabeça, pra falar a verdade. Não me lembro de cabeça. Se não me engano, é tipo isso. Tipo isso. Estou precisando também rever algumas coisinhas de cálculo aqui. Mas eu revejo e falo certinho para vocês como é que faz, tá bom? Vamos lá, agora vamos ver o limite de x tendendo a raiz de 2 da função e na x mais 4x. Se vocês forem ver bem, se vocês colocarem valores aqui, antes de tudo, né? Voltando. Vamos ver o comportamento do e na x e do mais 4x. O e na x, ele é um gráfico mais ou menos assim, ó. Ele é meio que assim, ó. E o 4x, ele é um gráfico assim, certo? Então, tipo assim, em nenhum ponto dele você está vendo alguma coisa brusca ou alguma coisa que não posso colocar. Você vê que eles meio que seguem uma ordem, sabe? Essas duas expressões, tanto a e na x quanto a mais 4x. E não tem nenhuma regra que me impede de colocar aqui como raiz de 2 ou aqui como raiz de 2. Eu posso colocar direto. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa aqui. E na raiz de 2 mais 4 raiz de 2. Só que tem uma questão, gente. Eu sei que a Cláudia disponibilizou para vocês uma lista de respostas, certo? Só que essas respostas são da lista de 2019. Tanto que o Gabriel, não me lembro se foi o Gabriel agora. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, gente, foi o Giovanni, desculpa, Giovanni. Mas o Giovanni, que ele viu que nas respostas dessa daqui da lista estava dando E na 4 mais 16. Mas é porque na minha lista, que é de 2019, do ano passado, não era raiz de 2, aqui era 4. Então, quando a gente jogava aqui as coisas, ia dar E na quarta mais 16. Então, sempre que vocês empacarem, vocês veem que fazendo tudo certinho, estou respeitando as regras, só que está dando uma resposta diferente. Vejam se talvez a lista do ano passado não foi diferente da lista que vocês estão trabalhando. Por isso, a minha dica é, usem o Forum Math, o aplicativo,
Que aí vocês sabem realmente qual que é a resposta que está dando. Entendeu? Porque aí vocês não têm erro. Tipo, tudo programado aí, a chance de dar bug é muito pequena. E aí vocês sabem qual resposta que está realmente dando. Vocês podem ir nela sem dó, sem medo, que vai dar certo, vocês vão conseguir chegar na resposta, assim. Mesmo que esteja diferente às vezes, é porque na lista do ano passado foi um número diferente. Enfim. Mas é basicamente isso aqui. Então a resposta deu E na raiz A2 mais 4 raiz de 2. Mesmo que na resposta da Cláudia tenha dado E na quarta mais 16.